Olá, bem-vindos às Diferenças. Aqui falamos sobre todos os tipos de limitações. É um prazer estar aqui com vocês. Aproveita, se inscreve aqui no Papo Inclusivo, ativa o sininho e deixa seu like, tá bom? Nosso convidado é o nutricionista William Barbosa dos Santos Clara e é claro que nós vamos falar sobre seletividade alimentar no autismo, né? Olá, bem-vindo, William. Obrigada por estar aqui conosco. William é nutricionista clínico, formado em modulação intestinal, em psicologia aplicada à nutrição e pós-graduando em fitoterapia funcional, entre outros tantos títulos. Também é seguido nas redes sociais pelo Thomas End, que é o Papa da Zeólita no Brasil, e pelo médico Alberto Peribanês. É Peribanês, né? Peribanês. É autor do livro Lugar de Médico é na Cozinha. Aliás, esse livro é incrível, né? E esse médico é craque em diabetes. Enfim, só gente top, que estuda e sabe o que está falando. William, você disse que tem uma dieta plant-based. Como é e como seria um café da manhã ideal, por exemplo? Com suco verde, frutas, enfim. Gratidão primeiramente pelo convite. Uma honra, um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, né, de tudo que estudei. Minha missão nesse planeta aqui é compartilhar aquilo que eu estudo, que eu aprendo, que eu vivencio, né, a partir da minha ótica e embasado aí em tudo que a gente estuda, né. Olha, essa pergunta, ela dá um podcast a mais aí, hein? Só ela já é um podcast. Só ela já é um podcast, Porque, assim, eu me considero um laboratório ambulante, né, então eu vou navegando nas diferentes possibilidades, né? Mas, assim, em 2012 eu tive uma virada de chave, né? Comecei a pensar em aumentar meu desempenho no esporte, né? Na época eu estava bem focado no skate, né? Ando de skate a vida inteira. Na época eu trabalhava com skate, trabalhava numa loja e tal. Então, eu estava interessado em aumentar o desempenho. Tinha muitas questões que eu sentia e tal. E aí comecei a pesquisar, né? Como um bom aquariano, fui pro computador e... Mas você já era nutri? Não. Ah, tá. Não. Eu comecei a fazer as pesquisas ali. Você era o quê? Ele era skatista. Nessa época eu estava skatista. Pô, o que eu já tinha feito de curso, assim? Eu era DJ também, né? Acho que ainda sou, né? Okay. E na época, putz, eu já tinha feito curso de eletrônica, já tinha feito web design, enfim, umas outras coisas doidas aí nas minhas andanças, né? Mas fato é que eu, pesquisando, vi que a alimentação era algo crucial, né? E aí se iniciou a jornada. E aí você mencionou o Dr. Alberto, né? Eu conheci ele em 2013, uma amiga me apresentou, foi o primeiro profissional que eu tive contato, assim, e descobri ali através dele a alimentação viva, né, que é uma alimentação à base de plantas, né, e aí já logo mudei para uma dieta vegetariana, muito rapidamente para uma dieta vegana, muito rapidamente para uma dieta crudívora, onde eu passei a me alimentar exclusivamente de alimentos crus, né, e aí foi Tipo sushi. Cenoura crua, vai comendo. Não, vegetais. Era uma dieta crua vegana. Tipo chuchu, cru. Cenoura crua, cru. Beterraba, abobrinha, tudo chuchu, ralado. Tudo Ralado. Até berinjela fazia macerado, né? Fazia inhame na época cru. Também, consumia inhame. Tá. Aí depois eu migrei para uma dieta assim frugívora, que era majoritariamente frutas, Bom. né? Aí já não tinha mais os grãos e não tinha mais as raízes. Aí, enfim, alguns adventos aconteceram em 2015. Foi quando meu pai faleceu e aí eu entrei num processo depressivo. Comecei a estudar terapias e psicologia. E aí conheci uma amiga que fazia psicologia na PUC. E aí comecei a acompanhar ela nas aulas e fui acompanhando ela por uns anos. E estudando também por conta própria psicologia para compreender o que estava acontecendo comigo, né? Porque depois da morte do meu pai, muitas coisas desencadearam. Eu até voltei a comer umas coisas que eu não comia mais na época. E, enfim, passava muito mal. E aí girei uma outra chavinha, porque eu me intitulava vegano, mas de repente me vi consumindo alimentos que não eram veganos compulsoriamente, assim, tipo, não tinha controle, né? Minha psique tava uma bagunça só. E aí eu falei, meu Deus, não posso mais ficar falando que eu sou vegano, né? E aí fui abandonando essas bandeiras, essas vestimentas e coisa e tal, e me aprofundando cada vez mais nos estudos sobre alimentação e tudo mais. E, enfim, comecei os cursos na área da saúde mesmo, né?
E aí os 2 primeiros que eu fiz foi nutrição, psicologia aplicada à nutrição, medicina baseada em evidências. Aí depois já fiz o curso do SUS de fitoterapia, né? E aí entrei na faculdade de nutrição, terminei a faculdade de nutrição, comecei a pós de nutrição clínica funcional. Aí depois, no meio do caminho, fiz a modulação intestinal com o professor Murilo Pereira, que é o grande nome aí da gastroenterologia no Brasil, modulação intestinal. E depois já emendei a pós de fitoterapia, né? Então, atualmente eu tô fazendo... Tá cheio de pós pra estudar, fazer, não, né? tá cheio de coisa pra fazer, meu amigo. Não, 2 finais de semana do mês eu fico com o bumbum na cadeira das 8 da manhã às 6 da tarde, estudando. E depois Olha também isso. passa a semana, continuo estudando. Como enfim. que é seu café da manhã? Meu café da manhã começa no suco verde. Sim. É um hábito assim... couve, maçã, pepino, o quê? Eu vou variando, né? O ideal é você ir variando os vegetais, né? Então, num dia couve, no outro dia aipo, no outro dia salsinha. Gente, salsinha é um vegetal riquíssimo. Riquíssimo. Você não dá nada pra salsinha, mas ele é riquíssimo, inclusive em aminoácidos, que formam as proteínas, sabia. né? Eu sei que ele emagrece, porque é diurético, né? É diurético Diz que a água também. também emagrece também, né? Quem? Água. Água. Com certeza. Água. Uma água de ótima qualidade. De boa qualidade. A gente vai chegar nesse... Sim. Esse é um bom tópico pra gente Vamos lá, vamos trocar continuar um aí. pouquinho depois, né? Mas enfim, basicamente eu inicio o dia com suco verde Tá, o né, suco verde líquido. e frutas. e frutas. Na sequência são frutas. Uhum. E essa dieta aí, a based? Então, a dieta plant-based é uma dieta baseada em plantas. Planta. Né? Claro que assim, hoje em dia não é uma dieta 100% baseada só em plantas, né? Eu hoje venho flexibilizando e fazendo outras experiências, né? Como eu disse, me considero um laboratório ambulante, então eu venho fazendo novas experiências, né? Conforme você vai se aprofundando nos estudos, você vai aumentando sua vai compreensão descobrindo, claro. e vendo o que é possível, enfim, e até... E é legal que vai testando, né? Pra ver o que dá certo Eu também. preciso saber o que acontece. Mas isso é muito pessoal. Às vezes dá certo pra vocês e não dá pra mim. Com certeza. Né? Isso é algo a se considerar Porque o profundamente. organismo também é individual, não é? Cada ser humano é literalmente um individual. universo de informações, né? Agora, você diria que a nutrição é a base da cura para todas as doenças, tipo câncer, diabetes, até autismo, que não é uma doença, mas é uma condição neurológica. Você acha que dá para mudar o autismo, tipo regredir se é 3 para 2 para 1, enfim, só com a nutrição? Que jeito? De que forma? Olha, sem dúvida, a nutrição ela é a base da saúde. Se ela é a solução para a cura de tudo, eu não diria dessa forma, porque tem coisa que de fato não tem cura, muitas outras que dizem que não tem, né? Mas assim, o que não tem você consegue modular e chegar num ponto de equilíbrio, onde você já não mais manifesta a desordem, né? Então, a nutrição ela é a base da vida, porque para o sistema funcionar, você precisa de nutriente. Então, eu diria que a nutrição é a profissão base da saúde. Ela melhora o prognóstico ali, né? Exatamente. Quando você corrige os déficits de nutrientes, você está ofertando para o sistema, para o organismo, o combustível na quantidade adequada para que os sistemas funcionem. Sistema excretor, sistema de detoxificação, sistema reprodutor, urinário, enfim, tudo precisa de combustível. O combustível é o nutriente. Logo, a nutrição é a base para reversão, para o equilíbrio. Combustível não é uma gasolina, graças a Deus, é uma água. Mas Exato. qual seria o café da manhã ideal de modo geral para todo mundo? É o suco verde e fruta só? Eu diria que para a maioria das pessoas, a grande maioria tá num modo assim meio automático, né? De café da manhã é pão com manteiga, café com leite. E essas pessoas, e que no almoço elas vão comer arroz, feijão e carne, almoço e janta, essas pessoas eu diria que o café da manhã e o café da tarde delas deveriam ser exclusivamente de frutas. Porque elas praticamente não ingerem frutas, né? Ou ingerem muito pouca fruta, né? Depois do almoço eu chupo uma laranja, que eu considero errado, né? Por cima da comida tu já chupar uma laranja, nem sempre vai ser, né? Certo é comer primeiro, depois comer fruta. Os indianos comem primeiro a sobremesa, o açúcar, o doce, tarará, doce, exato. depois, né? Porque a digestão do doce é no intestino, rápida, é mais para baixo, rápida, né? É mais rápido, é no intestino, né? E o salgado ele já vai ficar um pouco mais aqui a nível de estômago, fazendo os processos dele ali, né? Então eu diria que para a maioria vai ser frutas, exceto alguns ali,
atletas, desportistas, né, de uma performance maior, vai querer pôr uma proteína junto com a fruta, que seria o ideal, né? Vamos falar sobre modulação intestinal. Qual é a relação do eixo intestino-cérebro e por que é tão importante? Ele está controlado principalmente no autismo. Uau, esse é um tema que eu sou apaixonado, né? Meu primeiro contato foi ali também com o Dr. Alberto Peribanês. É porque é fundamental, né? Acho que tudo se resolve ali, começa e termina ali. Não... É a engrenagem mestre, tá ali no intestino, não adianta né? nada sem engrenagem. Não vai dar bom se o intestino estiver ruim. Né? Porque assim, é o órgão onde você absorve os nutrientes, a água, né? Onde acontece uma grande um metabolismo gigantesco pela microbiota. Né? Então tudo que chega ali, a microbiota, né? Aqueles micro-organismos vivos que se estabelecem aqui no intestino, eles vão metabolizar os alimentos que vão chegando ali, né? E vão produzir, inclusive, vitaminas do complexo B, vão produzir os metabólitos ali para você chegar à serotonina, né? 90% da serotonina é produzida no intestino. Né? Não é no cérebro. E aí, o que é o eixo intestino-cérebro? Nós temos o nervo vago que desce aqui e vai ramificando pelo corpo e adentra, inclusive, no intestino. Né? Então, a gente tem ali o eixo que é nervo vago, hipófise, hipotálamo e adrenal, né? Onde você produz hormônios. Então, toda essa conexão é o eixo intestino-cérebro, né? Que é um eixo bidirecional. Tanto informação que sobe quanto informação que desce. Né? Quando você, por exemplo, se assusta, tem medo, te dá uma diarreiazinha. Né? Então você vê que a informação sai daqui e chega aqui e você gela o coração, tem uma diarreia, né? Então você vê que a conexão acontece. Quando você está constipado, você tem aquela sensação de enfesado. Né? Você fica como enfesado. E literalmente você está enfesado. O cocô está parado, você fica enfesado, irritado. Fica com raiva. E isso acontece muito no autismo, né? A conexão autismo-intestino é gigantesca. Quando você trata o intestino, você vê a regressão de muitas desordens, muitos desequilíbrios do autismo. E como se trata o intestino? Então, você... Probióticos? Probiótico eu diria que é quase que a última cartada. É a última? Achei que era a primeira. Tem que avaliar cada caso um caso, né? Tá. Então você vai avaliar. Muitas vezes tem ali... Pode ter uma lesão intestinal, pode ter um intestino irritado, pode ter uma inflamação crônica de baixo grau, que é aquela inflamação que persiste, né? E essa inflamação, ela migra para o corpo inteiro, né? Não fica só ali no intestino. Todo o corpo sofre com essa inflamação, né? Porque esse intestino está inflamado. Então você tem que tratar essa célula intestinal, né? Estancar essa inflamação, nutrir essas células, porque essas células vão produzir hormônios mensageiros, que a gente estava falando antes de chegar aqui, né? Você falou do Mounjaro, do Ozempic. Sim. O que eles fazem? Eles imitam o GLP-1. Quem é o GLP-1? O GLP-1 é produzido pela célula intestinal, quando ela recebe combustível. Quem é o combustível? É o nutriente. Né? De preferência, o ácido graxo de cadeia curta, metabolizado pela microbiota. Então, o alimento chega, a microbiota produz o ácido graxo de cadeia curta, esse ácido graxo alimenta a célula intestinal produz GLP-1, GLP-1 vai no pâncreas, vai no fígado e vai subir junto com o peptídeo YY, produzido também na célula intestinal, para o núcleo arqueado no cérebro, para gerar ali todo um equilíbrio de neurotransmissores, né? Inclusive modulando GABA, modulando saciedade, promovendo saciedade, que é o que as canetinhas fazem. Que eu não sei se pode chamar de canetinha, mas eu acho canetinha. Que não é um termo muito legal. Antes de chegar aqui no estúdio, eu estava perguntando para ele o que os nutricionistas acham do Mounjaro, do Ozempic. Eu falei, vocês devem execrar, né? E olha a resposta dele, gente, que interessante. Eu disse que, todo medicamento tem o seu lugar, né? Então, você às vezes pega um caso de uma obesidade muito complexa, sim, sabe? Uma pessoa 200 quilos, 180. Pô, a pessoa vai morrer, sabe? A pessoa vai morrer. Cara, dá um Mounjaro, dá o Ozempic. Melhor dá, né? Vai melhorar. E óbvio que concomitantemente você vai entrar com a nutrição, adequando os nutrientes e tudo, desinflamando esse intestino. E aí a pessoa, ela tem um puxa mais, né? A mesma coisa que nem eu comentei. Eu falei, uma pessoa que ela mencionou a tendência suicida, remédio. Sim. Então, depressão é a mesma coisa, não dá para só com nutrição. Não, se a pessoa já é depressiva, se ela tem ideação... A pessoa depressiva,
antes de qualquer medicamento, isso se ela não falou, se ela não demonstrou tendência suicida. Se ela não demonstrou tendência suicida, antes de qualquer medicamento, é a nutrição. Porque Tá. pelo menos eu não tenho, assim, anos de prática clínica. Mas até hoje, eu nunca vi um paciente com depressão que não tivesse déficit de B12. Tá? Sim. Então, agora não só B12, né? Depois da modulação intestinal, assim, me expandiu a mente e eu fui identificando várias outras questões, né? Que é a saúde intestinal, a saúde das células intestinais, porque a serotonina, os hormônios são produzidos ali, né? O intestino ele produz encretinas, que são hormônios intestinais. E tudo isso vai sinalizando nesse eixo intestino-cérebro, né? Então, E é muito legal como tudo tá interligado, né? Que, por exemplo, no caso da depressão mesmo, dá pra até citar um exemplo no autismo, mas no caso da depressão mesmo, quando um paciente, ele tá tendo, que a gente fala análise do comportamento de comportamentos depressivos, considerados depressivos. Dentro desses comportamentos, se encaixa muito a desmotivação. E aí, essa parte da desmotivação, ela pode acarretar muito também nessa parte de nutrição, da pessoa estar com déficit nutricional. Justamente por quê? Porque na depressão é comum que os pacientes, eles acham que o custo de resposta deles, de emitir, de ir lá e fazer a comida, fazer a própria comida também, que isso daí é muito importante, né? Você ter contato com a sua própria comida, você fazer. E uma pessoa que tem depressão, geralmente ele vai estar um pouquinho mais cabisbaixo, ele não vai mais ter tanta aquela disposição de ir lá fazer a própria comida, ou pegar e cortar uma fruta, por exemplo. Então, mas ele já não tem disposição por conta do intestino, né? Já lascou tudo. E ele tá numa condição... Depressão, tristeza, baixo astral. E o que ele quer? Ele quer uma dopamina rápida. Sim. Então não vai cozinhar, Aí vai o quê? cortar. Chocolate. Ele vai chocolatinho. Vai Pum, pedir aí um já, iFood, já pá. sobe, bate, já ele fica feliz. Né? E aí isso vira um ciclo vicioso. Pede uma pizza, pede um delivery, depois eu faço. Porque aí ele fica depois mais eu vou depressivo mais. ainda, porque vai ficar desnutrido e vira um ciclo, sabe? Então, você tem que entrar com os dois, né? A pessoa falou em suicídio, aí você entra com medicamento, né? O psiquiatra vai entrar com Porque autista tem medicamento. muito, principalmente adulto, ideação suicida. Aí quando chega nesse ponto já não dá mais para tratar com nutrição só. Só. Tem que ter tem que ser os medicação. dois juntos. Tem que ser os dois E juntos. também tem um caso... Não dá pra tratar só com medicamento, também não dá pra tratar só com a medicação. Tem que ser os dois tem que juntos. ser os dois. E também tem uma questão no autismo também, na análise do comportamento a gente categoriza 4 funções, né, de comportamento, e essas funções é sensorial, de fuga, atenção ou acesso ao tangível, né, que a gente fala. E muita dessa questão nutricional tá ligada também ao sensorial, né? Então, por exemplo, uma criança que, se uma vez na vida dela, ela já tava ali com algum sintoma, com alguma dor de estômago, seja autista ou não, tava com alguma dor de estômago, ela ingeriu algum alimento que não tem nada a ver, aquele alimento ali, Era bom. Era bom. Ingeriu algum alimento, ela começou a sentir mais dor ali, o que ela vai entender? Depois Tipo, que se eu ela comer comi- uma maçã e aí passou ela... mal. E aí ela pode entender, pô, eu comi isso aqui, Relacionar. emparelhei com a dor que já Relacionou, tava, né? relacionou, não vou mais comer. Associou, né? Associou a maçã com a dor, não come mais maçã. Não come. Sim, e aí a Qual é maçã vira aversivo. Aham. Então a maçã acaba virando aversiva e aí o paciente, a criança, o adulto, enfim, pode passar a não comer. Aumenta muito a probabilidade de ela não comer mais Existe aquele isso, alimento. William? Faz sentido isso? Com certeza. E aí eu diria que o trabalho com o TDAH, o autismo, e, enfim, qualquer Sim, neurodiversidade, ansiedade. é um trabalho multidisciplinar. É, Né? Não dá pra ser só o Nutri, só Eu ia o te médico, perguntar, só... Por que Cara, não pode ser só o Nutri, só o psiquiatra, só Porque, por exemplo, essa psicólogo? questão que ele falou, eu sei porque eu gosto de psicologia, sempre estudei, Aham. né? Mas a maioria dos nutris talvez não chegue nesse ponto. Então, assim, não é da ossada do nutricionista. Ah. Talvez ele nem veja tanto isso na faculdade. Na verdade, nem vê sobre... Eu nem me lembro de imagino autismo que na não. faculdade, Aham. mas enfim, na pós a gente aprofundou bastante, né? Então, assim, é multidisciplinar. Tem que ter o neuro, tem que ter o psicólogo, fono também. tem que ter o importante. fono muito Oh. importante. Especialidade em orofacial, motricidade Aham, orofacial, muito importante né? também. William, qual é a importância do detox? Por exemplo, aquele... Chá verde. Não é o chá verde. Suco verde? Não é o suco verde. É o Beterraba? suco, é.
É esse? Beterraba com cenoura. Ah, é. com Couve, gengibre. limão, Um monte gengibre. de É. coisa. Um monte. Traduzindo um monte de coisa. É que ele toma de manhã. A gente começou a tomar agora. Beterraba sensacional. com limão, gengibre e cenoura. Acho que é Uau, isso. muito bom, muito bom. É, Esse é o detox, né? Ele ajuda. Eu Em vou jejum. explicar isso, como é que funciona, porque rola Tá. uma confusãozinha. Tá. Né? Ah, vou tomar o suco detox. Aham. Não é o suco que é detox. Quem é detox, quem faz o detox é o fígado. O fígado é o órgão que detoxifica o organismo. Junto dos rins e do intestino, né? Quando a gente faz cocôzinho, tá detoxificando. Fez xixi, tá detoxificando. Né? Suor, né? Então, quem orquestra tudo isso é o fígado. Né? Ele vai fazer as transformações das toxinas, transformar essas toxinas, talvez lipídicas, em hidrossolúveis, para que elas possam sair no xixi, né? Enfim, o fígado ele faz esse trabalho de... Inclusive tem até as fases 1, e 2 e 3 de detoxificação no fígado. O que o suco verde faz? Ele fornece o combustível para que o fígado possa fazer esse trabalho de detoxificação. Então ele vai fornecer... Por que o suco verde é legal? Porque ele fornece uma grande quantidade de magnésio. E o magnésio é crucial na E detoxificação. se a gente tomar o magnésio, não é a mesma coisa? Magnésio puro, que a mamãe quer dizer. Ele toma magnésio. Suplementado. Suplementar o magnésio. Depende, cada caso é um caso. Tem que ser avaliado. Se o nutricionista avaliou o exame e viu que é importante que ele suplemente o magnésio, Que exame ótimo. que vocês pedem? O próprio exame de magnésio. Tem exame de Mas é o que? magnésio. Exame de sangue para avaliar Exame de todos sangue, esses... isso. Tá. Claro que assim, para micronutrientes, minerais, você tem uma série de exames, cada um pouco mais específico que o outro, né? Mais fidedigno que o outro. Mas o exame de sangue, para um bom entendedor, para quem sabe interpretar exames laboratoriais, que inclusive é um curso que eu fiz também, vai saber ler o exame de sangue e vai entender se tem magnésio ou não. Mas e se o fígado não estiver legal? Se, por exemplo, estiver sobrecarregado ou o fígado gorduroso, como é que fica? Então, vamos trabalhar o fígado. Então, Primeiro. assim, antes da gente estimular a detoxificação, você tem que avaliar o paciente. Limpar tudo, Você tem que você tem que ver se a pessoa está muito intoxicada, porque se ela estiver muito intoxicada, ela Nada se afoga funciona. na própria toxina e morre. É sério, o negócio é sério. Né? Morre o quê? Com alguma doença? Tipo diabetes, câncer, sei lá o quê? Câncer, por exemplo. Câncer. Porque o que acontece? Lembra que eu falei fígado faz detoxificação e aí você tem a fase 1, fase 2 e fase 3. Entre a fase 1 e a fase 2, pode ocorrer uma sobrecarga da fase 2. E aí essa fase 2 não dá conta e a fase 1 tá lá jorrando e a fase 2 não dá conta. Aí sobra um metabólito aqui no meio, que é o metabólito mais tóxico que pode existir dentro do organismo. E aí se ele fica sobrando aqui e vaza, vamos dizer assim, você desenvolve um câncer. Tá? Então, assim, é bem complexo, tem que avaliar bem. E aí outra coisa esse fígado está apto a detoxificar? Ou ele tem Sobrecarregado. tá sobrecarregado, tá com gordura já, tem uma esteatose hepática. A pessoa tem ferro, por exemplo. Mulher, a gente não pode sair já fazendo detox. Porque mulher tem o ciclo hormonal, né, menstrua, muitas vezes não tem um estoque de ferro bacana, não tem uma boa quantidade de ferro circulante. E o ferro é crucial também na detoxificação. A gente tem um conjunto ali que chama P450, que depende de ferro para fazer esse processo de detoxificação. Então, dá até medo, né? Você vê um monte de blogueiros aí, programa de detoxificação, faça tudo comigo. é detox, tudo é inflamação. Esse é o problema do dia pra noite. Né? Então, assim, muitas vezes dá certo, por quê? Porque a pessoa que busca esse blogueiro, ele já tá ali, ele tem interesse, ele tá estudando, ele já vem fazendo uma coisa ou outra. Então, dificilmente dá ruim. Mas quando dá ruim, o negócio pode ser sério. Então tem que ter muito cuidado, né? Tem que estudar. O detox, o que você faz com o paciente? Primeira coisa, quando ele chega no consultório, o que você faz? Pedir exame, fazer o quê? Bom, primeira coisa, eu quero saber quais são as queixas principais dele. Né? Eu preciso entender quais Mas, são por exemplo, no caso de autista, é sempre no caso agressividade, ansiedade, irritabilidade. Aí, por exemplo, vem um autista, aí já tem um quadro estabelecido, né? A pessoa é autista. Vamos investigar como a gente pode melhorar esse autismo. Obviamente que eu já vou pro intestino, De cara. vou solicitar alguns exames. Sim. Tem exames que são cruciais, né? Exame para você ver se essa pessoa tá com estresse oxidativo aumentado, né? Então a gente vai fazer alguns exames ali, tipo homocisteína,
MDA, que é o... Ai, gente, me fugiu o nome agora. MDA é Tudo o... bem. Não, vai fazer uma série de exames. Uma série de exames para avaliar o estresse oxidativo, né? Porque esse estresse oxidativo, ele vai atrapalhando sinapses neuronais. Inflamação no cérebro, né? A neuroinflamação, né? Praticamente todo autista sofre um processo de neuroinflamação. A inflamação neles é muito, muito maior. Né? E às vezes começa no intestino. E do mesmo jeito que você tem a barreira intestinal, né? E essa inflamação pode afetar essa permeabilidade intestinal, e você tem uma endotoxemia, quando começa a passar toxinas para dentro da corrente sanguínea, através do intestino, no cérebro acontece a mesma coisa. Né? Então uma inflamação pode deixar a barreira hematoencefálica permeável, né? E passar ter uma endotoxemia cerebral também, né? Mas por que acontece isso no autista, você sabe? Vocês sabem já, existe um estudo sobre por que autista é tão fácil acontecer isso no intestino? Pegam, é o órgão de choque deles, é o intestino. Pode ter uma condição genética como antecedência, né? Então, existem exames genéticos... Mas é a maioria dos autistas, então como que é a genética, se explica? Vamos imaginar assim, né? Vamos imaginar a questão genética, né? Então, ele já tem uma predisposição a ter seletividade, por exemplo, né? Talvez ali que na gestação... infelizmente nesse mundo que a gente vive, né, a gente não tem assim uma guiança tão, né, então muitas vezes a mãe depende do postinho e tal, e aí não tem esse enfoque, sabe? Às vezes a mãe passou a gestação inteira desnutrida, então já começou na gestação, entende? Então essa criança já nasce com vários botõezinhos ali já apertados, sabe? E aí ela vai ter seletividade, e aí ela só vai querer pão, e aí esse intestino já vai começar ali já... Às vezes, na gestação, o intestino já começa... E mesmo quando não tem esse quadro de ser uma pessoa tão simples, tão pobre, de postinho, às vezes é uma pessoa mais comum e você também não tem informação, que é fundamental. Você não sabe o que você vai comer. Você come pão, come pizza, exatamente. come tudo e tá tudo bem. Eu diria, né, que, às torrada vezes... faz bem? Depende da torrada e do paciente. Né? Depende. Mas tem pessoas que são... Né? Seriam menos pior, assim, né? Tem pessoas que são mais sensíveis ao trigo, outras menos, então precisa avaliar isso. Tem questão de textura também, né? Por exemplo, se a gente for pegar uma criança autista mesmo, tem crianças que podem ser que gostem mais de texturas mais crocantes, mas pode ter outras também que não... É um tipo de seletividade, né? E da onde vem isso? Por que eu quero só crocante? Então, aí vai depender bastante, porque, por exemplo, como ele falou, tem a questão genética também, então na parte da gestação é muito importante que a mãe tenha a oportunidade, né, de estar fazendo ali um pré-natal adequado, tendo uma alimentação regular. E também tem os outros dois componentes, né, que a gente fala nesse comportamento de genética, cultura e ontogênese, né, ontogênese e cultura. Essas duas coisas, elas compõem todo o nosso ambiente. Então, por exemplo, uma criança que hoje em dia, que ela nasceu, tá ali com uns 2, 3 anos de idade, tá tendo um certo tipo de alimentação, definida pela mãe, enfim. E aí ela tem acesso, por exemplo, no celular, um negócio lá do McDonald's, uma propaganda do McDonald's. Ela vai olhar aquilo, é tudo muito chamativo, é tudo muito colorido, chama muita atenção, a criança vai querer. Ela foi ali alguma vez, foi uma experiência muito legal para ela, e ela começa a querer fazer aquilo mais vezes. E isso tudo entra nessa parte de ontogênese e cultura que eu falei, que é todo o ambiente, ele vai influenciar também no que a criança ela vai estar se alimentando. Então tem a parte genética e tem essa outra parte que vai acabar influenciando também a criança ter preferências ou não. Tem o psicológico, por exemplo, ela quer crocante para chamar a atenção da mãe? Depende, tipo, pode ser que tenha, pode ser que tenha algum paciente alguma criança que possa querer certos tipos de alimentos para chamar a atenção da mãe, e aí vai depender do histórico. Então, se numa vez ela foi num shopping, e aí nesse shopping foi um aniversário dela, ela comeu tal coisa, ela teve muita atenção ali. E aí, com isso, ela vai querer comer aquilo de novo, porque ela vai emparelhar. Vai fazendo associações, né? É muito interessante isso, cara. Isso aí. É muito legal. Acho que aí entra a psicologia que você fez. Psicologia aplicada à nutrição. Como é que faz isso? Como é que funciona isso?
É mais ou menos o que ele trouxe, né? Análise de comportamento, né? Você identificar essas associações que a criança fez, né? Identificar, aprender também a educação alimentar, né? Então, não forçar o alimento, né? Não forçar comportamentos, não ficar nesse negócio de recompensa, come isso que você ganha isso, né? E isso parece interessante, mas talvez não seja tão bom, né? Então, eu acho que ele pode falar mais que eu, mas enfim. Sim. É mais ou menos por aí, né? Educação, reeducação alimentar, né? Como educar. E dá para driblar, eu vejo mães desesperadas driblando a seletividade. Então o filho não quer comer legumes de forma alguma. Ela faz o quê? Ela faz um bolo de chocolate com abobrinha, farinha de abobrinha, e não quer feijão. Faz uma farinha de feijão e coloca não sei aonde, num bolo, em alguma coisa. E eu imagino assim, você comer um prato de arroz e feijão é muito diferente de você comer o feijão dentro do bolo de chocolate. Vai nutrir da mesma forma? Não, né? Ou seja, puro. É uma estratégia, tá? É uma Mas estratégia. funciona nutricionalmente falando? Funciona até certo Só um ponto, pouquinho. né? É uma forma de você conseguir fornecer o alimento, fornecer o nutriente, né? O beta-caroteno da cenoura. Pô, não come a cenoura, faz o bolo de cenoura. Pega a cenoura, cozinha ela, faz um cachorro-quente com... Ao invés de salsicha, põe a cenoura, né? Faz um molho de tomate ali e tal. Então, assim, são estratégias. Mas o ideal mesmo é ele ter o contato com o alimento e aprender a consumir aquele alimento. E ele só vai comer o alimento se a mãe e o pai comer também. Não adianta, filho, você tem que comer cenoura, você tem que... Então, e a mãe não come. Aí que tá, aí muda tudo, muda todo o esquema da alimentação dos pais, da família, porque se a criança tem seletividade, todo mundo vai ter que comer o que ela come, e aí, gente, isso é uma loucura. Na seletividade, quando a criança tem uma seletividade e ela quer só pão, aí fica complicado. Né? Geralmente é só cores, né? Só amarelo, só banana, manga, não sei o que, não sei o que lá. E vai mudando, né? Cada semana quer uma coisa, né? Essa semana quer uma textura pastosa, na outra quer mais rígida, né? E a família sofre inteira, porque você vai ter que passar por tudo isso também. Então, assim, tem que ir insistindo 10, 15, 20 vezes e comer a cenoura na frente da criança. Né? Faz o cachorro quente de cenoura e come também. Uma hora ela vai entender que a cenoura é boa, né? Porque a mãe tá comendo, né? Então, assim, é mais ou menos por aí. Gente, né? é punk, hein? Na psicologia também a gente trabalha dá pra trabalhar isso com sensibilização sistemática também, então ir fazendo pequenas aproximações com a criança. Eu já peguei caso de seletividade alimentar, da criança, ela ter ânsia de vômito, ela só vê o alimento. Sabe? Então, primeiro, só de olhar. fazer uma Fez uma associação, tentar ruim, entender, tentar entender o que aconteceu para essa criança tá sentindo essa aversão toda ao alimento. Mas dá para trabalhar com uma sensibilização sistemática para a criança ir aos poucos tendo contato com aquele alimento. E aí também, depois que ela começa a ter contato, começar a reforçar, né, usar um DRA que a gente fala que é reforço diferencial alternativo. Então a criança, ela provou alguma coisa diferente a primeira vez, nossa, vamos comemorar, reforça essa criança com um social mesmo, algo mais natural, que é igual você falou anteriormente, que não é legal a gente ficar nessa coisa de recompensa, tipo, se você fizer isso, você vai comer aquilo. Se você comer tal coisa, você vai ganhar tal coisa. Não é muito legal. Então, o ideal é a gente sempre tentar buscar um reforço natural. Seria um reforço social. Nossa, muito bem, legal, isso aí, vamos tentar. Eu vou comer junto com você. E aí, dá esse modelo. Então, e por trás da seletividade, tem também um déficit nutricional. Zinco, por exemplo, a falta de zinco tem uma forte relação com a seletividade. Né? Criança com falta de zinco, déficit de zinco, começa a ficar seletiva. Sim. Né? Começa a digerir mal os alimentos, porque a digestão também depende do zinco. Né? Então, mais ou menos por aí. E é tudo conectado, né? Uma coisa ligada à outra. Tudo conectado. Muito louco, né? Vamos falar sobre água agora, gente. Vocês sabiam que só 1% da água tratada é para beber? 99% da água que chega em casa é para lavar o chão, prato, roupa, tomar banho, enfim. E essa questão é tão séria que o baixo nível de hidratação corporal dificulta a circulação sanguínea, reduz a nossa energia, por isso que a gente está sempre cansado, preguiça, né? Não aguento fazer nada, aquele cansaço, aquela coisa, e compromete a massa magra e até o processo de emagrecimento, é isso mesmo?
Olha, a água, ela é um solvente universal, né? Tudo se dilui nela e ela carrega para todas as partes do organismo, né? Então, para chegar nutriente na célula, na mitocôndria, e você produzir energia e Fazer água pra tudo. fazer força para você se movimentar, para tudo. Cara, Pra água, raciocinar, porque Pra tem que ir pro tudo. cérebro, né? né? Então, assim, a água, ela transporta tudo no nosso organismo. E óbvio que a qualidade dessa água é crucial. Conta. Né? Então, Então, você quer ainda lá emagrecer. em 2013 foi que eu tive contato com o Dr. Alberto, falando sobre esse tema da água, né? E aí, putz, aí eu fui, pesquisei, estudei. E assim, eu digo assim, não repitam isso em casa, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, eu cheguei a passar muito tempo, até hoje assim, eu digo que a minha ingesta de água é bem pequena. Tá? A maior parte da água que hidrata o meu organismo é a água dos alimentos. Né? Planta, fruta, verduras. Eu tomo não. água, sim, tomo água. Mas uma quantidade bem menor do Mas que... porque você não precisa, né? Exatamente. É que nem você quer emagrecer. Então você tem que tomar 2 litros, 20 litros de água por dia. Mas essa água... mas eu não emagreço, não. eu tomo água... Porque essa água não é nutricional. Tem que ter cuidado com isso. O purificador de água que a gente tem lá em casa é boa do Acho ponto que de depende, vista. né? Hoje tem boa várias ou é tecnologias, né? mais ou menos boa. Hoje tem muitas tecnologias de filtros, de filtração por camadas. Então, assim, eu tenho um filtro, por exemplo, que ele filtra em 5 estágios, né? E aí essa água, ela fica zerada, né? Ela fica zerada, tipo, quase, praticamente uma água destilada, né? E eu uso essa água para fazer um cafezinho, eu uso essa água para fazer um molho, para fazer um smoothie, né? Uma vitamina. Mas é perigoso a gente usar a água da torneira? Porque se você ferve, não adianta, né? Porque você tá fervendo. Lá em Por exemplo, você vai fazer café, ferve tudo, depois você põe o café, não adianta? Não, porque metais tóxicos, Não adianta. xenobióticos, eles Mas continuam... a fervura ali. não Não, acaba porque você vai com ferver a isso. 100 graus. Micotoxinas, por exemplo, resistem a mais de 500 graus. Então a água da comida não pode ser água da torneira. Não é o ideal. Gente, Não é ideal. e o filtro de barro? Inclusive, a água não seria ideal que ela ficasse em garrafa de plástico. Porque solta microplástico. Sim. Né? Então, é complexo essa Você não essa parte toma da água de garrafa de plástico? Não. De jeito nenhum. Olha, em último caso. Só quando eu tô andando de skate, fritando no sol lá e... Putz, aí não tem jeito. Eu dou um gole ali. E o filtro de barro? Resolve? É melhor que nada, né? Melhor que nada. É o melhorzinho de tudo. Mas antigamente o pessoal falava, ferve a água antes de beber. Hoje não adianta isso. É que aí entra uma questão que eu não concordo tanto, assim. Mas aí você elimina todos os nutrientes da água, não sei o que. Se destilar a água, você perde todos os nutrientes e ela pode até te desidratar. Mas você vai usar a água pra quê? Né? Eu não uso água para me hidratar. O que me hidrata é a água que está dentro dos alimentos. Inclusive, eu vou deixar uma dica para vocês. Procurem um documentário naquele TED que se chama A Quarta Fase da Água. Tá? A água estruturada. Água hexagonal, né? A molécula da água na forma hexagonal. E aí vocês vão conhecer um conceito que se chama Z-zone. Como é que é? É zona de exclusão. Essa água estruturada dos alimentos, ela tem essa zona de exclusão. E por onde essa água passa, ela expulsa toxinas. Uau. Mas o que você sugere, então, pra gente tomar? Que tipo de água? A água do melhor filtro possível. Que seria o barro? Tem filtros melhores que o barro. Esse seu aí de 3, 5... Esse, por exemplo, é uma opção. Né? Esse filtro Como de chama 5 isso? camadas. É um filtro da marca Zero Water. É uma marca Zero água. americana, eu acho. Não sei exatamente. Mas enfim, foi o único que eu achei que chegava no Brasil. E aquela marca Ibirá não é boa? Acho que é a melhorzinha de todas. Apesar que eu não conheço muito ela bem vem também em com garrafa de plástico. Aí xenobióticos, Aí já acabou, né, já era. disruptores hormonais. Ok. Tá difícil acreditar também, né? A gente quer acreditar, né? Mas é complicado. Exato. Mas enfim, o Dr. Alberto lá em 2013 ele já falava da água, né? Você vê? Super. Então, assim, não é um assunto novo, sabe? Não. É que, né? É que choca, né? Porque É já é tão antigo e ninguém fala nada, ninguém nem sabe. Agora, se a Não pessoa- tem Se a informação. pessoa tem uma alimentação muito seca, né? Só alimento seco. O alimento muito seco, ele te desidrata. E aí você precisa de água. Tipo, o que é muito seco? Pão?
pão. Mesmo que seja com uma maionese Um prato, caseira. um prato exclusivamente de comida, Macarrão. comida cozida, sabe? Tipo, macarrão, sei lá, arroz, feijão mesmo. Enfim, cozinhou, você já perde um pouco de água, perde a estrutura da água, perde a qualidade da água. Né? Agora, um saladão, né? Os vegetais crus ali, ricos em água. Pô, aí é lindo. Não precisa tomar água. Entende? Aí a coisa fica... Mas aí pra você lavar esse vegetal, você tem que ir com que água? Com esse filtro aí que você falou. Aí entra a questão de vegetais orgânicos e vegetais não orgânicos. Mas é verdade isso aí? Eu falo, esse negócio de orgânico só pra gastar mais. Não. Tem muito estudo científico em cima Sério? dessa questão. Muito estudo. Mas dá pra você deixar ele orgânico de outra forma. O doutor Laí Ribeiro, ele ensina. Você não precisa pagar uma fortuna com um produto orgânico. Você faz, eu nem lembro como é que ele faz lá. Mas sim, já vi ele... Né? Acho que a técnica com iodo. Acho que é com Enfim, iodo você mesmo, consegue isso. reduzir bem. Isso. Né? Você consegue reduzir bem a Isso. carga de agrotóxico, né? Porque senão como é que faz a pessoa que não consegue comprar o orgânico? Exato. Né? Como é E eu que digo faz? que 1000 vezes ela comeu o alimento mesmo com agrotóxico do que comer ultraprocessado. Tá? Porque o ultraprocessado, não se engane, ele tem mais agrotóxico do que o alimento... Mas ultraprocessado, você diz que salame, presunto... Salame, presunto, biscoito Salsicha, recheado. linguiça. Nossa, Biscoito isso aí recheado. Eu amo linguiça. Amo. Porque o gado não come mais capim, ele come a ração geneticamente modificada, com agrotóxico. Não, e solo tá totalmente... O solo sem pobre. sais minerais, sem mais nada, né? Entende? Então, assim, a carne do animal também é uma grande fonte de agrotóxico, porque o agrotóxico ele fica na gordura do animal. Sem dúvida, sem dúvida. Então é complexo. Por que é tão difícil mudar hábitos? Pois é, esse é um ponto também que a gente vai fazendo programações É no psicológico. cérebro, né? Eu vi você falando, eu virei a ficha, eu passei disso, passei rapidinho. É tão difícil. Sim, eu diria que assim, você tem que ter um propósito. Você tem que ter uma alavanca, alguma coisa que te alavanca, assim, ó, tipo, eu Aí vou fazer entra a isso por psicologia. isso, né? No caso, seu pai faleceu, você ficou mal, Exato. Meu pai faleceu de câncer, inclusive, né? Meu pai teve um câncer de fígado, então, assim, não queria ter o mesmo caminho. Sim, né? aí desperta a gente, Então, eu acho, assim, né? eu tinha objetivos, né? Eu queria um melhor desempenho no skate, né? Eu queria, enfim, ter longevidade Sim. com qualidade, não Sim, só sim. longevidade. Sim, e né? se sentir forte, né? Com a Aham, capacidade de andar, de vitalidade. correr. Exato. Fazer tudo, né? Aham. Que a gente Então normalmente você ter um propósito, você criar um propósito é extremamente importante. Né? Te dá motivação pra você ir pra cima e vencer aquilo, né? O que seria esse propósito, por exemplo? Que não seja tão penoso, tipo, meu pai morreu de câncer de fígado, eu vi aquilo e aquilo me impactou e eu mudei a alimentação. Pra alguns vai ter que ser um propósito muito grande, pra outros Impactante. pequenos propósitos você vai galgando de pouquinho em pouquinho, pequenas metas curtas, né? Metas assim a curto prazo e aí depois você vai pra uma outra e vai pra uma outra e vai... E aí, é por isso que também é importante nesses casos um acompanhamento, né? Um acompanhamento psicológico. Pra sem tentar organizar Por e isso que estabelecer tem que ser essas multidisciplinar. Multidisciplinar. Não dá só psicólogo, só médico, só o nutri. Como se livrar do açúcar e do chocolate? Bandido chocolate. Isso é pra Esse ela, viu? chocolate. Eu amo chocolate, gente. Eu queria comer todo dia. Mas a culpa não é do chocolate. Não, mas porque diz que a gente tem bactéria que come o chocolate, é isso? Que pede o produto do chocolate ali. Tem chocolates e chocolates, né? Eu como chocolate, Não, por hoje exemplo. em dia não Amo tem, chocolate. né? Nossa senhora, eu adoro chocolate. Mas qual que você come? Bom, não sei se posso mencionar as marcas aqui, mas tem pode. várias. Não, eu só acho a Lindt. Ó, tem uma Porque marca depois que eu sou disso- apaixonado, que ela só tem 4 ingredientes. Né? Cacau, óleo de coco, açúcar de coco, o que tem açúcar, porque agora tem uma versão que não tem açúcar. Então é cacau, coco e coco, né? Coco em 3 formas, cacau em... Mas é amargo. coco em 2 formas e cacau em 2 formas, né? É amargo. Mas amargo, 70% ele vai ter o açúcar de coco. O chocolate amargo é excepcional pro cérebro, pra tudo. Mas o problema é o Infinitas leite e o funções. açúcar. Exato. Que entra no Aí quando chocolate. tem leite, quando tem açúcar, quando tem edulcorante, quando tem... Aí escolhemos Aí tudo. já é. Putz, meu, aí Mas bagunçou. o que você Que marca que é aconselha? essa, William, do chocolate? Ó, vou falar algumas. Essa que eu falei a princípio, a textura que eles alcançaram é impressionante, é a Only For.
né? E acho que também tô puxando a sardinha aqui porque eu conheço os donos e eles são pessoas maravilhosas, né? Então a Only4 é uma marca que eu acho Eu nunca ouvi muito falar. top. Only4? Only4, tá escrito Only4. Tá. Você já deve ter visto. Eu vi recentemente, mas não sabia que era isso. Tem a Only4. Eles têm uma outra linha. Legal? Olha, porque, por exemplo, a Nestlé, eu amava Bis. Depois que a Nestlé comprou... Então, não, a Copenhague, eu amava a Copenhague. A Nestlé comprou a Copenhague. O que a Nestlé não comprou, né? Tá um lixo! O que eles não compraram? Todo mundo que eu conheço tá É verdade. desistindo de Bis, desistindo de tudo. Porque a Nestlé entrou e esculhambou. Principalmente quando se fala de açúcar, outras coisas, eu digo assim, você pode se permitir eventualmente e tal, não é aquilo que vai te fazer mal, aquilo que você come de vez em quando. O que te faz mal é aquilo que você come todos os dias, né, cronicamente. E aí quando vai pro açúcar, essa dose, esse de vez em quando é mais esporádico ainda, né? Porque o açúcar, o efeito é muito rápido e você pode ser fisgado ali, né? É uma então assim, bomba, né? Da o problema não é tanto o cacau, né? Então o problema é o quê? São esses outros compostos, né? E então, assim, para não ficar aqui só a Only4, tem a Ama, tem a própria Only4 tem uma outra linha que chama Stevia, que inclusive não vai açúcar, vai Stevia. Mas né? Stevia também não é legal, né? Não, Stevia é uma planta, né, que você faz ali o adoçante. E, pô, se você for olhar para todos os outros adoçantes, pô, Stevia tá tranquilo. E outra, você vai comer Stevia no chocolate, uma fração de Stevia. Você não vai ficar usando Stevia em tudo na sua vida, né? Agora, quando a pessoa come processado sempre, ela vai estar consumindo sempre ali adoçantes que, inclusive, acionam um receptor no intestino que aumenta a sua você aconselha? capacidade de absorver glicose, né? Rafa tá no salgadinho. Salgadinho é aquele que você Zero faz salgadinho. no forno desidratador, que o Dr. Alberto, por exemplo... Você vê os vídeos dele, aí ele ensina também fazer salgadinho no forno desidratador, que você faz com linhaça, você faz o salgadinho com o resíduo do suco verde. Com a abobrinha. Com abobrinha, com... Vixe, meu, Abobrinha sem se sal, quiser, né? cara. Porque se puser sal na abobrinha dá problema lá, não dá liga, não tem esse negócio? Não pode ser até bom pra tirar um pouco da água da abobrinha, né? Enfim, tem N formas de preparar ali. Mas o forno desidratador é uma ferramenta sensacional. Eu já vi mãe fazendo macarrão crocante, porque o filho só come coisa crocante, autista. Aí, não sei que jeito, ela deu um jeito de fazer o macarrãozinho ali, aqueles bolinhos ali. E o menino amando. E fazendo... Gente, a cozinha é uma coisa assim, dá pra inventar. A cozinha e as mães, coisas, coitadinha das mães, autista, gente. Só por Deus, nós. Né? Enfim, estudar, pesquisar, ver, porque são, nossa, tanta possibilidade, dá pra fazer tudo com alimento natural. Dá pra fazer absolutamente tudo. Nada de leite. Agora eu descobri o leite de inhame, gente. Eu tô encantada. Eu sempre tive problema, Rafa, problema de lactose. Então a gente não pode nada com leite. Ó, mesmo. leite, já que você falou de leite. Existe várias raças de vacas, né? A vaca que é mais usada para produzir leite é aquela vaca holandesa, que ela tem uma genética chamada de A1, né? Então é o leite A1. Esse leite, quando pasteurizado, ele sofre uma mutação genética, né? Rola uma troca de aminoácidos ali, histidina e prolina, e aí esse leite ele acaba gerando um subproduto que se chama beta-caseomorfina 7. Esse subproduto, essa beta-caseomorfina 7, ela vai lá no intestino e ela começa literalmente fazer buraco no intestino, assim, a grosso modo dizendo. Né? Ela faz aquele intestino permeável, né? Ela aumenta a permeabilidade do intestino. Então essa beta-caseomorfina 7 é um problema. Mas isso nesse leite A1. Tá? Isso sem falar da lactose, estou falando da proteína do leite, né? Aí você tem a vaca A2, né? Que inclusive o leite da búfala também é A2, o da cabra é A2. Então, para quem não quer deixar de consumir o leite, gosta do leite, não tem problema com a lactose e você pode fazer o uso desse leite A2. Nunca em excesso. Mas como é que você vai Laticínios saber é uma que é o coisa A2 que você está consumindo? Hoje vende no supermercado, você vai lá, tá leite A2. Né? Tá. Então tem que ser esse, é o melhor. É a melhor opção, mas claro, assim, laticínio é uma coisa com muita moderação. Né? Mas, gente, esse adora queijo. Queijo é difícil, né? Nossa, foi a coisa mais difícil pra mim de Olha, parar de comer. eu por mim queijo. só comia chocolate e queijo, não precisava ter mais nada na vida, só chocolate e queijo. Mas sabe o que é? Eles têm uma ação opioide, é uma coisa que vicia, saca? Então, assim, mexe com mecanismos
viciantes mesmo, né? Então fica difícil de se libertar dessas coisas. Aí tem que ter muito propósito na vida para Haja propósito, Muita né? vontade, velho. E haja psicólogo. Medicação versus nutrição. Quem tem? Bom, cada um tem o seu lugar, né? Como a gente comentou ali um pouco mais no começo, cada um tem o seu lugar, né? Tem medicamentos que salvam a vida. Os próprios antibióticos salvaram vidas, né? Hoje, a gente estudando mais, a gente sabe a forma correta de utilizar o antibiótico e quando utilizar, ou deveríamos saber, né? Os médicos deveriam, todos eles, saber como utilizar o antibiótico, né? E não sair dando antibiótico porque não sabe o que fazer com a criança, não sabe o que fazer com a pessoa, dá antibiótico para garantir. E não é bem assim, né? Porque vai sanar uma questão, vai se livrar de um problema aqui, mas vai gerar outro problema no intestino, porque vai depletar toda a microbiota, né? E aí como é que fica aquele intestino vulnerável? Né? Aí vai gerando uma série de outros problemas. Tem crianças que, cara, eles já dão antibiótico assim, porque a criança colocou a mão no ouvido, assim, ele já acha que é uma infecção de ouvido, já dá antibiótico, já... Sabe? Tudo é remédio, aí não, né? E aí não dá. Então, mas assim, agora você pega um caso grave, pô, como é que você faz uma cirurgia, dentista, por exemplo, uma cirurgia odontológica, complicado, uma extração, um implante, pô, o cara vai enfiar uma broca lá no seu osso aqui, pô, na boca, não tem né? jeito. Então, assim, antibiótico, vai lá, toma antibiótico, mas assim, eu acho que precisa de uma educação nesse sentido, porque, por exemplo, alguém precisa avisar a odontologia que, gente, olha, quando for prescrever probiótico, prescreve aliás, antibiótico. quando for prescrever o antibiótico, prescreve um probiótico junto. Mas ninguém tem essa informação, Entende? aí que é o problema, né? Então em E 2025 isso ainda tá desse jeito, sabe? A gente tá bem... O uso de suplementos é recomendável no caso de Seletividade. seletividade? Com certeza. Tem muitos estudos, né? Como eu falei, muitos estudos mostram que crianças e adultos, né, com neurodiversidades, todos eles têm déficit de um ou vários nutrientes, né? Poucos ou muitos nutrientes. Né? Então, com certeza, a suplementação individualizada, adequada, né, com hora de entrar e hora de sair, né, junto da alimentação sempre. A alimentação é primordial. Né? Então, se não corrigir a dieta, o estilo de vida ali, não adianta ficar só no suplemento, não vai dar bom. Né? Então, as coisas têm que trabalhar em conjunto. Mas a suplementação é um grande aliado, né, uma ferramenta crucial, sim, na seletividade, na neurodiversidade. A alimentação pode influenciar no sono do autismo? Com certeza, né? Tem determinados alimentos que estimulam, né? Estimulam a agitação, a criança fica mais agitada, né? Por exemplo? E, pô, qualquer excesso de carboidratos refinados, né? Então, excesso de pão, excesso de macarrão... Glúten. Não o glúten em si, né? O glúten vai indiretamente ele vai gerar problema lá no intestino, porque o glúten tem aquela mesma questão do leite que eu falei. O intestino não consegue digerir o glúten, é isso? O glúten, o trigo de hoje em dia, ele tem 40 vezes mais proteína do que o de antigamente, né? O trigo ancestral. E o trigo, assim como eu expliquei do leite, que ele gera beta-caseomorfina 7, no trigo você tem a beta-gliadina 7, que vai lá no intestino fazer o rompimento da barreira intestinal. Então, indiretamente, isso vai gerar problema que vai causar insônia, agitação, irritabilidade, agressividade. Então, o que não comer? O que não comer, produtos processados, ultraprocessados, excesso de farináceos. Tem que avaliar. Tem casos que às vezes você tem que tirar o glúten, tem que tirar. Né? Porque senão não vai resolver aquela questão. Por pelo menos um período, você tira. Tá. Né? Rafa, existe alimento que reduz a ansiedade? Existe alimento que reduz a ansiedade? Não só alimento, mas uma série de plantas fitoterápicas como valeriana, camomila, passiflora. Gente, isso aí pra mim não dá nada. É a mesma coisa que nada. É que depende da forma. Depende da forma, né? Chá. Se você fizer o chá, é uma coisa. Eu junto tudo. Não faz nem... Eu tomo, vou dormir, vou juntar tudo isso aí. É porque precisa ver o que é que tá causando a insônia. nada. Porque se você não tirar o que tá causando a insônia, fica difícil, só o chá vai resolver, ele não vai resolver. Né? Então tem que arrumar o que tá estimulando, aí entra com o chazinho junto.
Só que se você passa com o profissional fitoterapeuta, ele vai te indicar algo um pouco mais forte. Ele vai te passar a tintura. Né? Que aí, gente, por favor, pelo amor de Deus, não é pra sair por aí. Eu tenho medo de falar nome de plantas. E até mesmo um suplemento. Porque você fala, isso aqui é bom pra isso aqui é bom pra aquilo. A pessoa corre lá na farmácia, corre na loja de produto natural, compra e toma. E, gente, pelo amor de Deus, não é assim, Também pode ser perigoso. Até nós, profissionais da saúde, se a gente não tá atento, se a gente não se capacita. Eu fiz curso de interpretação de exames laboratoriais, suplementação individualizada, porque eles cometem erros, né? A indústria do suplemento é uma coisa inimaginável, é gigantesca, é uma loucura. Então, assim, tudo isso tem que ser feito pelo profissional capacitado, que ele vai saber o ativo certo, a quantidade correta, o tempo de permanência e quando retira. Então tem que ter muito cuidado. Mas tem muita ferramenta, tem coisas incríveis, a natureza Eu acho que o primeiro passo é a informação, porque a gente não tem nem essa informação. Então a gente faz o quê? Chazinho de valeriana, vou lá fazer, vou dormir. Só que não é bem assim. O chazinho é mais tranquilo, né? É algo assim que não tem tanto risco. Mas não dorme, o que adianta? Não dorme. Não, mas ajuda. É que assim, às vezes você toma o chá, a pessoa que ela vai tomar o chá, ela tá esperando o efeito ali na hora. E às vezes você precisa de 1 semana, 2, 3, aí a coisa começa, sabe? É, e aí tem que tomar tem que toda virar noite, hábito, então. Tem que virar hábito. Né? Então, aí vai ficando bom. Quais os nutrientes podem impactar na agressividade? É a falta, né? A falta de alguns nutrientes que modulam esse eixo, né? Essas sinapses neuronais, né? Então, a falta de um metabolismo a nível de intestino, né, produzindo ali triptofano, fornecendo triptofano para produzir serotonina, e você ter sinapses neuronais. Então, o déficit nutricional, a disbiose intestinal, né, que começa a desviar o triptofano, ao invés dele ir fazer serotonina, ele vai para outros lugares, né, é desviado, e aí você perde essa produção de serotonina, e aí a criança vai ficando irritada, o adulto vai ficando irritado, vai tendo insônia, vai desequilibrando esses neurotransmissores, né, GABA, glutamato, enfim. O que é que deixa aqueles buracos no estômago e aí passa pro organismo, pro sangue, tipo, como se fosse um véuzinho no estômago que fura, e aí tudo que a gente come vai para a corrente sanguínea. Talvez você esteja falando a nível intestinal, né? A barreira, né? Então, aquela beta-caseomorfina 7 e a gliadina do trigo, elas fazem isso, né? O consumidor crônico de farinha, né? Ele vai causar essa problemática de romper essa barreira protetora do intestino. Né? Mas o excesso de café a nível de estômago também deteriora a mucosa do estômago. Né? Aí a pessoa vai ter gastrite, vai ter úlcera. Né? E aí ela viu o blogueiro falando que espinheira santa é bom, aí ela corre lá e toma espinheira santa. Aí desgrama com toda. Né? Então deixa isso com o profissional, pelo amor de Deus. Não é fácil assim, né? Mas, enfim, não é mágica, né? Micotoxinas causam essa ruptura da barreira intestinal. Onde estão as micotoxinas? Nos grãos, principalmente os grãos produzidos em larga escala. Né? Então a gente tem trigo, a gente tem quilômetros de produção de trigo. Né? Você tem aveia, arroz e feijão. Os alimentos, os grãos que são mais produzidos no mundo, esses sofrem muito mais com a contaminação de micotoxinas por ficarem estocados ali nos armazéns. Né? Então, e viaja na carreta o país inteiro e o rato faz xixi, o pombo faz cocô. Pega chuva, pega tudo. É uma loucura, assim, sabe? É uma loucura. Então, micotoxina é uma coisa bem complicada. Qual é os cuidados para autista com TDAH? Então, bom, fazer uma boa anamnese, né? Entender o estilo de vida, o contexto familiar, né? Quais são as condições da família de estar fazendo os exames, de estar fazendo um acompanhamento nutricional, né? Então, para que ela tenha a informação de quais cuidados ela precisa tomar referente à alimentação, por exemplo, né? Com o psicólogo, ela vai entender quais os hábitos ela tem que ter, né? O que fazer, o que não fazer, como falar, como não falar. Né? Então, a pessoa diagnosticou, entendeu, tem o TDAH, nem espera, já procura os profissionais habilitados, capacitados para estar orientando. Né? Essa é a melhor escolha sempre. Existem alimentos que favorecem o foco e a atenção e o regulação emocional e
a questão do mel, que você ainda não respondeu a questão do mel. Mel? Ué. Ah, quer saber se o mel é bom. Substituir o açúcar por mel. Tanto o mel pode ser uma estratégia, né? Um mel de ótima qualidade, assim como o uso de própolis no momento certo, né? Mas assim, as frutas, os alimentos vegetais, né? Todos eles têm compostos fenólicos, né? Compostos bioativos, né? Que não são considerados nutrientes como vitaminas e minerais, mas são compostos bioativos com função antioxidante, função, já se sabe que até pré-biótica, né? Como substrato para microbiota. Então, esses alimentos são riquíssimos, né? As frutas principalmente, riquíssimos em antocianinas, taninos, enfim. Tudo isso vai trabalhar essa neuroplasticidade e gerar foco, e gerar tranquilidade, paz, bem-estar, sabe? E obviamente que a fitoterapia também entra aí, né? Você tem aí Camellia sinensis, que precisa avaliar o caso, né? Porque senão pode estimular muito. Mas então, enfim, tem vários fitoterápicos que fazem essa modulação de neurotransmissores, de GABA, de glutamato, enfim. Dá pra fazer probiótico em casa? Dá pra fazer iogurte, né? Tudo natural, mas probiótico não. O iogurte é uma fermentação, né, que gera micro-organismos vivos, né? E você pode chamar aquilo de probiótico se eles chegarem vivo ali, né? Porque o probiótico, ele é o micro-organismo vivo que oferece benefícios ali ao hospedeiro, né? Então, eu acho que não dá pra fazer em E a casa. Yakult não é legal, né? Não funciona assim tão bem, né? Depende, né? Depende do contexto ali, se o quantidade Yakult é o também. que a pessoa tem. Claro, melhor que nada, mas assim dizer que isso aqui é legal, não, né? Mas assim, comer alimentos crus, você tá tendo contato com Mas micro-organismos não tem que raspar vivos. a casquinha da cenoura, beterraba? Não? E como é que você vai lavar? Não, porque com essa aguinha que nós temos aí. Não, mas gente, contaminado. sem paranoia. Sem paranoia. Lavar, porque lavar o alimento já é um... Né? Eu acho que o Dr. Alberto ali no livro, ele quis dizer assim, foi uma expressão, mas talvez, tipo, não dá nem pra lavar os alimentos. De fato, tá complicado. Não, depende. Se você mora no sítio que nem ele lá, o Nirvana, tudo bem. Tudo Você bem. tá cuidando ali. Mas aqui em São Paulo é complicado mesmo. Não é? Mas, gente, putz, tá difícil, né? Não dá também pra gente entrar em parafuso. Senão não vai querer comer a cenoura, não vai querer comer... Eu acho melhor não comer nada, sabe? Viver de luz, né? E viver, sim, aí é legal. É possível, mas, enfim, acho que não nesse contexto aqui, vivendo numa cidade doida como essa, né? Não, né? Não em São Paulo. Não, em São Paulo. Como é que lidar com hiperatividade? Hiperatividade. Hiperatividade. Pois é tirar, né? Tirar esses alimentos estimulantes, né? Açúcar, o excesso de carboidratos refinados, né? Tirar esses alimentos que dá aquela... Né? Pô, você não vai dar café para uma criança hiperativa, né? Você não vai dar açúcar, você não vai dar alimento açucarado. Lá em casa não tem. Não tem Coca-Cola, não tem café, não tem tranqueira. Só tem café aonde? Lá na... Eu vou lá onde foi. Eu tomo bem pouquinho. É uma faísquinha, né? Uma faísquinha, pode? Pode. Deixa eu te perguntar, por exemplo, quem tem convulsão, dá para tirar o medicamento e viver só com nutrição? Olha, dizer que não é possível ou que é possível, cada caso é um caso, mas eu penso que sim, que é possível você, a longo prazo, né, fazendo os tratamentos, tudo certinho, tratando o intestino, tratando o estresse oxidativo, tratando a inflamação, nutrindo, ofertando tudo de bom ali, né, para aquele organismo, fazer tudo que você pode fazer com a nutrição e o médico acompanhando, porque às vezes o médico esquece que tem que, né, de acompanhar, de olhar, dar o remédio e acabou, você vai tomar pro resto da vida. Não, não é assim. Vamos acompanhar o paciente e vamos ver a possibilidade da gente reduzir a dosagem até que uma hora não tu tira o medicamento. E tem que lembrar também que muitos pacientes autistas, eles tomam medicação e a medicação deixa com sobrepeso. Né? Então, você toma o remédio, aí você fica gordinho, como é que faz? Não existe medicamento que não tenha efeito colateral. Eu não conheço um medicamento que não tem efeito colateral. Todos eles têm. Né? Então, é por isso que o profissional médico ele tem que estar ali junto, acompanhando, né? Então, hoje em dia, assim, isso é uma coisa que me deixa profundamente chateado, sabe? Com a medicina
ainda hoje fazendo dessa forma, né? Eles dão um medicamento lá pro diabético, pra pessoa que tem pressão alta. Pressão alta é outra questão, mas enfim. Várias questões. Dá o medicamento e esquece. Ó, a senhora vai ter que tomar pro resto da vida, vai lá no postinho lá toda semana e pega. Meu... mas aí a indústria farmacêutica envolve um monte de problema político, né? Então, é complicado. Mas, assim, tem muitos profissionais, né? Eu acho que de 2023 pra cá... em 2024 a nutrição deu um salto gigantesco. Esse ano ela deu outro salto gigantesco. Então, assim, eu tô bem animado. Que bom. A área está sendo reconhecida. Eles estão vendo a importância da nutrição como base da saúde. Então, assim, as coisas estão andando, sabe? Inclusive, tem alguns médicos que eu acho sensacional, né? Samuel Dalilás. Ele é o quê? Ele é médico. Não, mas é o quê? Homeopata? O que é? Putz, não me lembro a especialidade dele, mas ele, no canal dele lá na internet, por exemplo, no YouTube, pô, ele explica tudo assim, ó. Dá dicas incríveis, né? Dá dicas incríveis, né? Então, enfim, você tem vários profissionais médicos em frentes, assim, muito legais, sempre com a nutrição ali junto. Né? Então, assim, tá muito legal, a coisa tá ficando muito interessante. Qual é o momento certo de procurar um nutricionista? Cara, assim que a criança abrir o olho nesse mundo, a mãe já tem que pensar no nutricionista. Aliás, na gestação já tinha que ter. Na gestação já tinha que estar sendo acompanhada. Né? Então a criança abriu o olho já. Opa, Nutri, como é que vai ser? Como é que a gente pode fazer? Né? Mas é difícil, porque assim, também tem uma vertente de Nutri. Tem Nutri. Por exemplo, eu sou totalmente a sua linha Natureba, eu acho isso incrível. Mas nem todos são assim. Aliás, a maioria não é assim, né? Então, aí eu já acho complicado, porque tem que ser Nutri de verdade mesmo, de pegar eu acho que assim, quando a gente tá falando de seres humanos, a gente tá lidando com outra vida, cara, tem que ter embasamento científico, tá? Então, assim, tem umas dietas malucas aí que não tem embasamento científico e a galera tá jogando a dieta do bicho não sei o quê, a dieta da manteiga, a dieta do chocolate. Gente, meu Deus do céu, sabe? Tem que ter embasamento científico. Tudo bem, eu também não acho que tudo tem que ser embasado pela ciência, porque tem experiência que cara, tu vai ter e não vai ter ciência que explica aquilo, entende? Mas, quando a gente tá lidando com outras vidas, a coisa tem que ter um embasamento científico, né? Então, enfim, mais ou menos por aí. Ok, então nossos agradecimentos ao nutricionista William Barbosa. Já vamos pedir para você deixar seus contatos, mídias sociais, enfim. Bom, meu Instagram é @William com 2 L's e M no final. M de mamãe. Isso. William com 2 L's e M no final. Nutricionista. William Nutricionista. Vai ver minha carinha lá com meu cabeleira assim, né? E no YouTube também... Vai lá ver os seguidores dele. Só gente que estuda, só top, só gente incrível. Tem uma galera ali que eu sou legal. fã. Mas, enfim, é isso. O Instagram é @William Nutricionista. YouTube, você vai colocar youtube.com/William Nutricionista. Tem alguns vídeos lá, faz tempo que eu não jogo nada lá, mas enfim. Tem umas coisinhas lá, umas receitinhas muito legais. Manda umas receitas pra gente, pessoal, os autistas, pras mães que estão enlouquecidas aí. É isso. Gente, você que ficou com a gente até aqui, ativa o sininho, deixa o seu like se você gostou e se inscreve no canal. É muito bom ter você aqui com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.